Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do Fator Agro. E no programa de hoje vamos mostrar o desenvolvimento de cidades que têm como base econômica o agronegócio. Supremo Tribunal Federal autoriza a demarcação de terra indígena no Paraná. E ainda, presidente da ProSoja de Mato Grosso contesta a estimativa da safra de grãos feita pela Companhia Nacional de Abastecimento. Produtores de soja estão sendo prejudicados com a queda no preço das commodities. Vamos falar também sobre a comitiva chinesa que visita o estado de Goiás para conhecer o potencial goiano na produção de arroz. Essas e outras notícias a partir de agora no Fator Agro, que já está no ar. E a gente já abre esta edição mostrando a preocupação dos produtores de soja com a queda no preço das commodities. De acordo com o presidente da ProSoja de Mato Grosso, como se não bastasse a quebra de safra, a Companhia Nacional de Abastecimento estaria estimando uma produção muito acima do que os produtores esperam colher. E isso está impactando diretamente no preço de mercado. O Fator Agro continua nessa expedição pelo estado de Mato Grosso e aqui ao meu lado o presidente da ProSoja do estado, Lucas Costa Beber. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Lucas, a gente está numa plantação de soja, né? E sabemos que este está sendo um período muito complicado para os produtores que enfrentam uma quebra em fator do clima. Qual que é a realidade? Vocês, inclusive, da ProSoja realizaram uma pesquisa para ter esse parâmetro. Correto. Primeiramente, obrigado aí, Berenice, por poder participar com vocês, falar um pouco das condições de Mato Grosso. Um ano bem adverso, né? O Mato Grosso, historicamente, é o estado que tem a vocação para a produção de soja, até pelo fator climático. E esse ano a gente está tendo aí, desde o início do cultivo da cultura da soja na história do estado, a mais severa estiagem que o Mato Grosso já enfrentou. Pois é, e as condições do solo, as condições hídricas também influenciam diretamente, né? Nessa plantação que está aqui ao nosso fundo, por exemplo, quais foram as condições? A gente tem, inclusive, exemplos de plantações que foram irrigadas e mesmo assim, o que isso indica? Porque parece que a produtividade também não alcançou a expectativa. Sem dúvida. Essa lavoura mesmo que a gente está aqui na frente, ela já foi um replantio, eu havia plantado ela, perdi a primeira planta, tive que replantar novamente, algo que há mais de 10 anos nós não fazíamos aqui na minha propriedade, e foi a realidade do Mato Grosso. Inclusive temos registro de algumas áreas com 3 replantios no estado, algo que assim é inédito de toda essa história. Então é uma safra com custos altos, porque o plantio já tem um custo alto, vai tratamento de semente, valor de semente, o produtor que compra semente com biotecnologia vai ter que pagar royalties de novo dessa biotecnologia, então sobe e você sai da janela de plantio, porque esse plantio vai atrasando, a soja já não é plantada numa época propícia a ter as mais altas produtividades e muitas vezes, em alguns casos, o produtor vai ter que deixar de cultivar o milho aonde seria normalmente cultivado para a segunda safra. Então, é um prejuízo sem tamanho e a safra deve ser menor. Nós fizemos uma pesquisa através da ProSoja Mato Grosso, como você bem falou, e nessa pesquisa foram consultados aí mais de 960 produtores no estado, aonde ultrapassou 1.000 propriedades, aonde foi respondido. E a expectativa média de produção desses produtores é de 50 sacas por hectare. Só para fazer uma analogia do que foi o ano passado, segundo os dados do IMEA, a média de produção do estado foi de 62,3 sacas por hectare. Esses produtores que responderam à pesquisa ficou 63 sacas, quase chegando nas 64. Então, muito parecido com o que foi no IMEA. E esses produtores estimam aí uma diminuição de produtividade de 21%, ou seja, a ProSoja não é uma instituição de pesquisa, né? Não foi uma pesquisa utilizada metodologias de levantamento do campo, mas foi de acordo com a percepção e a experiência dos produtores. E há empresas especializadas hoje que fazem um levantamento que diz que a queda pode passar dos 25% no estado. No Brasil, nós tivemos ano passado uma produção entre 156 e 155 milhões de toneladas,
tem muita divergência entre consultorias. A Conab fala ainda em 155 milhões de toneladas, mas já tem a Pátria Agronegócios hoje falando em 143 milhões de toneladas, e há quem diga que vai ficar menos de 135 milhões de toneladas. Agora, em relação ainda à produtividade, cada hectare no ano passado, qual que é o comparativo em relação ao ano passado? Tem produtores com quem eu conversei aqui durante a semana que disseram, por exemplo, que não está compensando nem colher, né? Porque assim, 8 sacas por hectare. Como é que fica essa situação do produtor? É passar a grade e tentar o milho? Exatamente. As 8 sacas por hectare ainda vai pagar os custos de colheita, então vale a pena, sobra alguma coisa quando a gente pensa em colheita, né, do que deixar perder. Mas, falando em custos da lavoura, hoje, se você pegar os números de IMEA, colocando todos os custos que uma propriedade tem, né, desde os insumos até a mão de obra, até a estopa que você usa lá dentro da lavoura, está acima de 60 sacas por hectare. Então nós viemos de anos bons. O produtor ainda, digamos assim, a gente costuma falar, tem uma gordurinha para queimar, ele vai aguentar talvez esse ano, mas num próximo ano o produtor entra dependendo totalmente de empréstimo de banco. A gente sabe que as taxas de juros hoje são altas, então o produtor começa a se descapitalizar, e muitos produtores, no caso, como você falou, de 8 sacas por hectare, o produtor vai ter que renegociar isso daí. Então, preocupa, porque nessas renegociações, geralmente, o juro cobrado é alto, às vezes tem uma multa alta, então também é o momento dos parceiros serem parceiros de verdade, né, e compreenderem os produtores. Cabe ao produtor provar, através de laudos, chamar os parceiros para visitar a lavoura, demonstrar a boa fé, que ele vai deixar de pagar, muitas vezes, por não por má fé, mas sim por condições adversas no caso do clima desse ano, mas é uma situação que preocupa. Então tem relatos aqui, a gente está em Nova Mutum, que é um município tradicionalmente que se produz bem, tem relatos de 8 sacas por hectare, de 16 sacas, de 35, hoje falava com um produtor de Diamantino, produzindo aí 8 sacas por hectare numa área colhida de mais de 1.500 hectares, tem relatos aí de produtores colhendo 35, produtor que é produtor de ponta, que faz investimento alto, que costuma colher acima de 70 sacas, esse ano colhendo 35 nessas primeiras lavouras. Então é uma situação muito preocupante, não só para o produtor, mas também para a economia de Mato Grosso. E por falar em economia, qual que é a expectativa de preço de mercado e em relação a municípios como esse e tantos outros aqui em Mato Grosso que dependem diretamente, né, do agronegócio para ter o seu desenvolvimento? Então, nós tivemos o ano passado já um decréscimo. Nova Mutum aqui tinha preços aí na casa dos R$150, né? Tivemos nessa última safra já um decréscimo de preços. Parte dessa safra havia sido negociada antecipadamente, mas segundo as contas que havíamos feito, se nada dessa soja tivesse sido comercializada, Mato Grosso já deixaria de arrecadar mais de 60 bilhões aqui, de exportar, na verdade, né, mais de 60 bilhões, que é dinheiro que viria para a economia e que faria um giro dentro da economia do estado, gerando riqueza, arrecadação. Como, claro, parte dessa safra havia sido negociada antes, então as contas ficam aí na casa dos 45 bilhões. E esse ano nós temos um problema maior, porque agora o preço está mais baixo ainda, né? E com uma produtividade menor. Então o impacto vai ser muito grande para a economia, vai prejudicar toda a sociedade e os produtores também, né? Porque tem uma divergência muito forte, eu falava há pouco dos números da Conab, isso é altamente prejudicial ao produtor, porque é unânime no Brasil inteiro os produtores discordando dessa projeção da Conab, e a primeira forma que o governo teria de ajudar o produtor é trazendo números que fossem mais verídicos, reais, para que houvesse ajuste de mercado. Na semana passada, com essa projeção da Conab e do USDA, que é o Departamento de Agricultura americano, que só para se ter uma noção, ano passado ele iniciava projetando a safra americana em 128 milhões de toneladas e acabou encerrando aí em 112 milhões. Então um erro que prejudica os produtores de todo o mundo,
porque manipula diretamente os preços das commodities. Essa projeção da Conab e do USDA, novamente aqui na safra brasileira, acaba fazendo essa manipulação e fazendo com que os preços baixem. Então nós tivemos aí um decréscimo de preço aí de quase R$20 aí em pouco mais de 45 dias aqui dentro do estado do Mato Grosso. Então, algo que prejudica bastante nossos produtores. Inclusive, Lucas, você assumiu a presidência da ProSoja no mês de janeiro. Qual que é a sua expectativa em relação ao ano de 2024? Falando sobre esse diálogo entre a ProSoja, entre o agronegócio e o governo Lula. Nós temos aí, acabamos de falar sobre uma quebra de safra. Obviamente, o produtor rural precisa contar com subsídios por parte do governo. Como é que está esse diálogo? Olha, nós temos exigido, inclusive a gente usou a liderança da ProSoja Brasil. Na semana passada foi feita uma reunião em Brasília, já falando, e foi feito duras críticas justamente a essa projeção da Conab, e estamos pedindo sim socorro do governo, principalmente para recursos, né, do governo federal, do BNDES, só que a gente sabe que para isso depende de orçamento, então o governo deve falar exatamente os valores, quais é a taxa de juro que vai ser cobrada, para não vir algo que aumente ainda mais o endividamento desses produtores, que é o que a maioria de nós teme. Plano Safra, tá sendo cumprido os valores que eles anunciaram no ano passado, que seriam disponibilizados? A princípio, parte está, muitos produtores às vezes acabam tendo problema com as instituições financeiras porque eles dificultam bastante para o produtor acessar em alguns casos, e o problema é essa taxa de juros hoje, né? A gente tem, por exemplo, recursos em dólar, só que esses recursos em dólar, eles acabam ficando muito pesados para o produtor, e com essa queda, quando a gente fala em Bolsa de Chicago, influi diretamente na cotação em dólar também desse produto. Então, mesmo que o recurso esteja disponível, seja para armazenagem, tudo, com essa taxa alta e a inflação também que a gente teve nos últimos anos, com o custo de maquinário, de armazéns caro, o produtor fica muito receoso de pegar esse dinheiro e contrair uma dívida que talvez ele possa não pagar. Então, o governo deve olhar com muito cuidado, principalmente na armazenagem, que hoje é um dos fatores que está influenciando diretamente no preço dessas commodities, porque as empresas sabem que o produtor não tem onde colocar. A capacidade de armazenagem hoje, tanto no Mato Grosso quanto do Brasil, é praticamente metade do que precisaria. Então, durante a safra, os caminhões acabam virando armazém, porque tem que mandar rápido. Como as exportadoras sabem disso, elas acabam também se aproveitando nos preços, sabendo que o produtor, em alguns momentos, o produtor tem que vender com mais pressa por não ter armazenagem. E hoje, para adquirir armazenagem, o risco é muito alto, o valor alto e o juro alto para se adquirir. E um último assunto, e não menos importante, como que está a questão do MST aqui no estado de Mato Grosso, em relação a invasões de terra? Elas cessaram ou ainda temos casos de invasões, uma hora ou outra aqui? Olha, praticamente a gente não ouve falar. O governador de Mato Grosso está de parabéns, porque ele colocou aí todo o efetivo da segurança pública, principalmente a polícia militar, para estar disponível aí para os produtores que tiverem propriedades invadidas, né, que for uma invasão ilegal, para que rapidamente a polícia haja. É claro que o produtor também tem que estar atento, né? E tem um prazo para se fazer a denúncia, tudo de acordo com a legislação, para que a polícia possa estar entrando e despejando. Então, em propriedades privadas mesmo, é muito raro a gente ouvir invasão, e não tem tido sucesso onde eles têm tentado, por conta desse posicionamento do governador, que tem colocado em ação aquilo que ele prometeu. Excelente. Lucas, muito obrigada pelas informações. Conversamos aqui com o presidente da ProSoja de Mato Grosso. E a gente segue agora para o nosso Giro de Notícias. As exportações brasileiras de genética avícola, incluindo pintos de 1 dia e ovos férteis, encerraram o ano de 2023 com um total de 26,4 mil toneladas embarcadas,
De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal, o número é recorde e supera em 69,3% o total exportado no mesmo período do ano passado, quando foram enviadas 15,6 mil toneladas. A receita das exportações do segmento de alto valor agregado também é recorde. Ao todo, foram gerados 240 milhões de dólares nos 12 meses de 2023, 34% a mais que no ano passado. O principal destino das exportações do setor de genética avícola do Brasil é o México, que importou 13 mil toneladas e meia no ano passado. Em seguida, estão Senegal, Paraguai, África do Sul e Peru. O Brasil tem que ser consolidado cada vez mais como um hub de exportação de material genético para o mundo. Nesse setor de material genético de exportação de ovos férteis e pintos de um dia, fez no ano de 2023 26,4 mil toneladas exportadas, 69,3% a mais do que havia feito no ano anterior. Mas quando olhamos a receita cambial, ela é muito positiva. Foi superior a 240 milhões de dólares, 34,2% a mais do que o mesmo período do ano anterior. Esse é um dado muito importante e consolida o Brasil como um grande hub, mas também demonstra a confiança dos países no Brasil. E os grandes compradores do material genético brasileiro foram o México, Senegal, Paraguai, África do Sul, Peru e tantos outros, mas que se consolidaram no Brasil como clientes de um material genético, mesmo tendo chegado influenza aviária em aves silvestres no território brasileiro, reconhecendo os compartimentos genéticos brasileiros e a capacidade de segregação, de manutenção da biosseguridade, da sanidade dos plantéis que são exportados e vão gerar divisas e receitas e recursos nos países importadores. Países, inclusive, como, por exemplo, o caso da África do Sul, que sofreram episódios de influenza aviária e estão buscando no Brasil apoio de material genético para consolidar as suas indústrias locais e onde o Brasil exporta carne, mas também exporta material genético em parceria ganha-ganha com esses países. Por isso que o projeto Brazilian Breeders, que é o que consolida o setor de material genética, tem seguido muito positivamente e deve manter-se nesse mesmo ritmo para o ano de 2024. O Rio Grande do Sul abriu oficialmente a colheita de safra 2023-2024 de uva, sob a incerteza com relação à qualidade e à quantidade de produção. A preocupação segue com a imprevisibilidade climática, especialmente na Serra Gaúcha, que responde por 52% da produção nacional da fruta. O temor está na ocorrência de granizo, mesmo que pontual, durante as intensas tempestades trazidas pelo fenômeno El Niño. Com a maior parte da produção vinífera em maturação, os danos podem comprometer ainda mais a safra, bastante castigada pelas doenças fúngicas, especialmente o míldio. O Ministério da Agricultura quer reorganizar o seguro rural. De acordo com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Neri Geller, a pasta está endereçando esforços para reorganizar o modelo de seguro para que os produtos privados de riscos agrícolas cheguem em condições acessíveis ao produtor. No ano passado, apenas 6,25 milhões de hectares agrícolas contaram com algum tipo de cobertura, o que não dá nem 10% da área destinada à produção agropecuária. No ano passado, em 2023, foram subvencionadas pouco mais de 107 mil apólices para cerca de 70 mil produtores. De acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras, a maior parte das apólices foram para a região sul e as demais praticamente desassistidas. Uma comitiva chinesa composta por membros da Universidade Agrícola de Ayumã vai passar a semana em visita ao estado de Goiás. Na oportunidade, a Secretaria de Agricultura do estado deve apresentar o potencial goiano de produção de arroz e discutir parcerias para fortalecer a cultura. A programação da missão
que seguirá até quinta-feira, onde devem ser visitadas estações experimentais e laboratórios de pesquisa da Embrapa Arroz e Feijão, além de palestras e autoridades no assunto e mesa redonda com produtores de arroz na Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, FAEG, bem como visitas a plantações no município de Flores de Goiás e em Luiz Alves, distrito de São Miguel do Araguaia, que se destacam na produção do grão em Goiás. Os chineses estão tomando mais café. O país asiático avança em mais de 200% nas compras do Brasil. O setor enxerga um futuro promissor. Mais detalhes com o repórter Alan Pitts. O Brasil exportou 39,247 milhões de sacas de 60 quilos de café em 2023, volume praticamente estável em relação aos 39,410 milhões aferidos em 2022. Em receita cambial, houve recuo de 13% no comparativo anual, com os embarques tendo rendido 8,41 bilhões de dólares em todo o ano passado. Os dados fazem parte do relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé. Nos 12 meses do ano passado, o café arábica foi o mais exportado, com 30,818 milhões de sacas, o que corresponde a 78,5% do total. A variedade canéfora, Conilon mais robusta, teve 4,708 milhões de sacas embarcadas no período, com representatividade de 12%, acompanhada pelo segmento do solúvel, com 3,671 milhões de sacas, 9,4%, e pelo produto torrado e moído, com 50,377 sacas, 0,1%. Os Estados Unidos foram o principal destino dos cafés do Brasil, de janeiro a dezembro do ano passado. Apesar da queda de 24,2% na comparação com as aquisições realizadas em 2022, os norte-americanos importaram 6,67 milhões de sacas, montante que representou 15,5% dos embarques totais. Ao longo de 2023, a China sinalizou que alçaria voos mais altos no consumo de café, tendo superado inclusive os Estados Unidos como o maior mercado de cafeterias de marca do mundo, com 49,690 pontos de venda. Isso de acordo com a análise do World Coffee Portal. Na oportunidade, o Secafé divulga o relatório de exportações referente ao mês de dezembro de 2023, com uma análise mais completa do ano civil 2023. Para dezembro, comparando com dezembro de 2022, nós tivemos um crescimento de 27%, exportamos 4,12 milhões de sacas. É o segundo melhor dezembro da nossa série histórica, quando nós tivemos em dezembro de 2020, 4,41 milhões de sacas. Destaque para o Robusta, o Conilon, o verde, crescendo 750%, embarcando 527 mil sacas. Crescemos também no Arábica e tivemos um decréscimo nos cafés solúveis. Para o ano civil, de janeiro a dezembro, nós exportamos 39,25 milhões de sacas, uma leve queda de 0,4% em relação a 2022. Exportamos 8 bilhões de dólares, uma queda de 13%, e isso se deve, nesse mesmo patamar, à queda do preço médio do café, que ficou em 204,9 dólares por saca. E em reais, 40 bilhões de reais na receita, caindo 16%, até porque nós tivemos também uma valorização do real entre esses dois anos que estão sendo comparados. Também se destaca nesse período o Conilon, o Robusta verde, crescendo 212%, e nós embarcamos 4,71 milhões de sacas. Para o Arábica, 30,8 milhões de sacas, reduzindo 10%, e no solúvel nós tivemos uma queda de 1,8%. Temos que lembrar que o ano civil, com a entrada da safra 23 colhida, e realmente foi mais preponderante nos meses de outubro para frente, outubro e novembro nós exportamos por volta, em ambos os meses, 4,41 milhões de sacas, e em dezembro agora 4,12 milhões de sacas, ou seja, se aqueceu. No primeiro semestre nós tivemos baixas exportações, porque nós estávamos na entre-safra de duas safras baixas. Pós a recorde de 2020, nós tivemos duas safras baixas, 21 e 22. Portanto, não havia disponibilidade de café. E nós tivemos também as dificuldades logísticas, porque nós poderíamos também, nesse período, analisando o ano como um todo, exportar até 2 milhões de sacas a mais, em função dessas restrições que nós tivemos nos últimos meses, principalmente. O fator
Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o Fator Político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente. E é hora de conferir a previsão do tempo para a próxima semana em todo o país. Entre os dias 23 e 31 de janeiro, a previsão indica volumes significativos de chuva, maiores que 80 milímetros na porção central do país, devido a uma possível formação de canal de umidade com posicionamento mais ao norte do país, desde o Amazonas até áreas da região sudeste e centro-sul da Bahia. Na faixa norte do país, há previsão de pouca chuva. São previstos volumes acima de 90 milímetros no centro-sul do Pará e Tocantins. No Acre, centro-sul do Amazonas, nordeste do Pará, Amapá e Rondônia, são previstos menores acumulados. Na faixa norte da região nordeste, a previsão é de chuvas em forma de pancadas, em que podem superar os 30 milímetros no norte do Maranhão e Piauí. Na Bahia, sul do Maranhão e Piauí, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, são previstos volumes expressivos superiores a 70 milímetros. Nas regiões centro-oeste e sudeste, há previsão de pancadas de chuvas localmente fortes que devem ultrapassar 90 milímetros. Na região sul, a previsão é de acumulados de chuvas maiores que 60 milímetros da região, com previsão de menores acumulados na faixa oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Para os próximos dias, são previstas temperaturas máximas maiores que 34 graus em parte do país, ficando próximo dos 39 graus em áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Em relação às temperaturas mínimas, podem ser inferiores a 26 graus no sul do país. No entanto, em áreas das regiões Norte e Centro-Oeste, as mínimas podem ser superiores a 28 graus. E para este domingo, a temperatura mínima pode superar os 28 graus em áreas do Mato Grosso do Sul e Roraima e podem ser inferiores a 26 desde a região Nordeste até o sul do país, com valores ainda menores que 16 graus em áreas serranas da região sul. E mesmo com a aprovação do marco temporal no Congresso Nacional, o STF autorizou uma nova demarcação de terra indígena no Paraná. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária contestou a decisão. A decisão tomada pelo ministro Fachin, aliás, decisão monocrática, gera extrema preocupação. Além de intensificar a tensão na região oeste do estado do Paraná, na cidade de Guaíra mais especificamente, é mais um ataque frontal ao direito de propriedade. Ao autorizar as demarcações com laudos antropológicos fajutos, sem comprovação da demarcação dessas áreas, o ministro Fachin faz com que os nossos produtores, que estão há décadas nessas regiões, há décadas nessas propriedades, tenham o direito de propriedade completamente desrespeitado. Nós aprovamos uma lei, essa lei está vigente, essa lei é válida e não há porquê o STF, em decisão monocrática, questionar isso. Nós estamos aguardando
o retorno do recesso do judiciário. Existem 2 ações judiciais em relação à lei do marco temporal e nós precisamos que a vontade soberana da população valha. A vontade soberana da população é a eleição dos seus parlamentares. E nós todos no Congresso Nacional aprovamos a lei do marco temporal e conseguimos uma vitória extremamente importante, inclusive derrubando os vetos do presidente da República. A lei é vigente e precisa ser cumprida. A Associação Brasileira de Piscicultura solicitou ao Ministério da Agricultura e Pecuária um detalhamento sobre a importação de tilápias do Vietnã. A suspeita é de concorrência desleal. E a gente conversa agora com o presidente da entidade da Associação Brasileira de Piscicultura, Peixe BR, o Francisco Medeiros. Bom dia, Francisco. Bem-vindo ao Fator Agro. Bom dia, eu que agradeço o convite para estar aqui falando um pouquinho sobre peixe e sobre o nosso momento atual. Pois é, e o destaque é justamente esse pedido encaminhado ao Ministério da Agricultura. Gostaria de saber qual o motivo para a solicitação desses dados. Há uma suspeita de concorrência desleal? Nós temos um convênio com a Embrapa Pesca e Aquicultura, onde já há 4 anos nós monitoramos mensalmente a entrada e saída de peixes de cultivo no Brasil, importação e exportação. E aí identificamos agora no mês de janeiro que houve a entrada pela primeira vez de um container de filé de tilápia vindo do Vietnã. Nós levantamos a empresa que vendeu, está habilitada no Brasil, bem como a que comprou aqui no Brasil, o distribuidor, mas nós tínhamos uma posição, já há muito tempo do governo brasileiro, de que não haveria a importação, no caso especificamente da tilápia, em função principalmente de problemas sanitários que nós observamos lá no Vietnã, né? E aí, como ocorreu a importação, nós entramos em contato essa semana com o Ministério da Agricultura, fizemos uma petição, fizemos várias perguntas, dentre elas, se foi feito a ARI Análise de Risco de Importação. Isso é feito todas as vezes que qualquer produto de origem animal ou vegetal chega pela primeira vez, entra pela primeira vez aqui no Brasil. Nós desconhecemos se algum ano, alguma vez foi feita a área, e estamos aguardando o posicionamento do Ministério da Agricultura a respeito disso. E é lógico, uma série de outras questões sanitárias relativas a essa importação. Bom, e recentemente eu me lembro que conversei ainda com um representante de um conselho também voltado para o setor da piscicultura, e ele nos relatou que o Ministério da Pesca, né, até o governo anterior havia apenas uma secretaria. No entanto, agora que nós temos um ministério, não se tinha ainda dados oficiais, né, em relação à produção anual. O senhor confirma essa informação? De fato, o Ministério ainda não tem dados oficiais sobre a produção nacional? Olha, o Ministério, com relação à piscicultura, vou falar da piscicultura, o Ministério pode ser que não tenha, nós da Peixe BR temos, e nós já estamos elaborando o 8º anuário da piscicultura, né, está no site peixebr.com.br, com todos os dados de produção de peixes de cultivo no Brasil. Isso, nós elaboramos esses dados, agora é o 8º ano, exatamente pela falta do governo em ter informações do setor, nós geramos os nossos próprios dados. Então, eles não têm mesmo os dados de produção. Quem tem hoje é a iniciativa privada. Muito bem. E como é que fica a questão agora? Existe um prazo para que o Ministério responda a esse pedido solicitado por vocês? Bom, o ministro Favro já marcou conosco na próxima semana uma audiência, né? Isso já está agendado. E aí nós, exatamente, nessa audiência, nós esperemos que ele já tenha respostas das indagações que nós fizemos agora. Estamos no aguardo. Francisco, só para a gente poder contextualizar, gostaria de saber a sua análise em relação à produção em 2023 e quais são as perspectivas e desafios para o setor neste ano. Como eu falei para vocês, nós fazemos anualmente um levantamento de toda a produção que ocorre no ano anterior. Nesse momento, nós estamos fazendo um processo de consolidação de dados da produção de 2023, inclusive
O canal já está convidado. No próximo dia 29 de fevereiro, na Fiesp, faremos oficialmente o lançamento dos dados de produção da piscicultura nacional no ano de 2023. O que a gente pode colocar nesse momento, nós tivemos crescimento, continuamos com crescimento positivo da piscicultura e estamos agora exatamente apurando os dados para saber o quanto que foi esse crescimento. Para 2024, as expectativas eram boas, muito boas, porque o setor estava otimista. Com essa questão da importação, os empresários acabam, tipo assim, de imediato se tira o pé do acelerador, se vai verificar se continua os investimentos, se aumenta a produção, porque o produto chega aqui mais de 20% mais barato do que o produto nacional. Então, se isso acontece, não justifica você produzir para perder dinheiro. Então, hoje o setor produtivo, nós tínhamos uma perspectiva muito boa para 2024, agora o setor produtivo está aguardando o posicionamento do Ministério da Agricultura, porque nesse caso é melhor importar do que produzir. Sem dúvida. Muito bem, conversamos então com Francisco Medeiros, que é presidente da Associação Brasileira de Piscicultura, Peixe BR. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. A próxima com boas notícias, assim esperamos. Vamos fazer mais um intervalo comercial e, na volta, a gente mostra um projeto agrícola desenvolvido por uma comunidade indígena que luta pela sua liberdade econômica. Não saia daí, a gente volta já. A Starlink, empresa de internet via satélite de Elon Musk, vai conectar máquinas agrícolas no Brasil. Mais detalhes com o repórter Alan Pitts. Em uma jogada inovadora, a John Deere, gigante americano do setor de maquinária agrícola, em parceria com a Starlink, empresa de internet via satélite da SpaceX, promete transformar o cenário agrícola tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O novo acordo anunciado por Elon Musk visa equipar tratores e outras máquinas agrícolas com conexão de internet de alta velocidade. Esta parceria estratégica representa um marco importante, especialmente para agricultores em áreas remotas, tradicionalmente carentes de conectividade. Com a implementação deste acordo, ao longo do ano, a John Deere se posiciona na vanguarda da agricultura digital, oferecendo aos seus clientes a possibilidade de acessar tecnologias avançadas até então limitadas pela falta de conexão de internet estável e rápida. Dentre os benefícios prometidos estão o uso de controle autônomo, compartilhamento instantâneo de dados, diagnóstico remoto, suporte técnico avançado e comunicação eficiente entre diferentes equipamentos. Esses recursos são essenciais para a otimização da produtividade e eficiência no campo, permitindo uma gestão agrícola mais inteligente e integrada. O plano inclui a incorporação da tecnologia Starlink tanto em novas máquinas agrícolas quanto naquelas já em operação, indicando um compromisso com a atualização e modernização contínua do setor. E é hora de atualizar as projeções para o mercado pecuário neste primeiro semestre com o Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios. Primeiros 20 dias do ano 24 e o que podemos observar para o mercado pecuário? Quando eu olho para o sul do país, há uma abundância de pasto um pouco mais à disposição. Quando eu olho para o norte do país, oferta de pasto ainda é limitada. Quando eu olho para preços e categoria de reposição, o que a gente tem observado? Que categoria de reposição parou de subir nesse mês de janeiro. Isso deve continuar na nossa visão aqui para o mês de fevereiro, março e abril, e pesando ainda um pouco no maio. Então vamos ficar bastante atento para as categorias de reposição para esse primeiro semestre do ano. Estamos falando em derretimento de preço? Não. Estamos falando que a oferta vai aparecer porque o pasto ainda está restrito. Então a gente pode ver no mês de março
e final de fevereiro, entrando para o abril, uma oferta um pouco maior de animais. Quando eu olho para o animal gordo, novilha, vaca gorda, boi gordo, as escalas de abate, que estava muito curta dentro do novembro e dezembro, ela teve um leve alongamento nessa segunda semana do mês de janeiro. Então isso deve fazer com que o boi perca força. Algumas praças acompanhadas, a gente viu a vaca gorda e até a própria novilha, mas a vaca gorda perdendo preço essa semana, R$2, R$3, R$4. O boi gordo, o indicador CPEA Praças Paulista, está muito firme, trabalhando ainda na casa do 250, mas vamos ficar muito atento porque esse preço ele pode ter leves correções nos próximos dias e meses. Quando eu olho para uma estratégia de médio e longo prazo, nos próximos dias a gente vai ter uma boa oportunidade de compra de reposição. Confinamento, vamos andar bastante travado para o primeiro semestre do ano 24. Você que tem confinamento, que vai colocar um boi no pasto, que vai botar um boi no coxo, que vai suplementar ele, ande bem travado, trave preço na bolsa, não deixe o mercado com as pontas soltas. Eu posso ajudar você a fazer essa trava na bolsa. Quer entender também um pouco mais sobre um posicionamento de mais médio e longo prazo? As oportunidades se encontram hoje. Então, em comparativo, olhando para preço, a gente deve ter uma força um pouco menor proveniente da ponta do produtor. O produtor ainda está segurando nessa região aqui, a briga de braço ela é um pouco mais firme, porque o pecuarista tem pasto. Quando olha para o centro-oeste, o pecuarista não está tendo pasto, então precisa colocar esses animais um pouco à disposição. E isso está fazendo com que as escalas de abate ela alonga. Qualquer dúvida sobre mercado pecuário, eu sou Ronald Macuco e me coloco à disposição. E na terceira reportagem especial pelo estado de Mato Grosso, vamos mostrar a luta de uma comunidade indígena pela sua liberdade econômica. Os Halite Pareci deixaram para trás um passado de fome e miséria. Hoje, eles são os primeiros a produzir soja e outras culturas em grande escala. Um lugar privilegiado pela natureza, solo fértil e paisagens exuberantes. Estamos no município de Campo Novo dos Parecis, a 400 quilômetros da capital de Mato Grosso, Cuiabá. Aqui ficam 9 territórios indígenas dos Halite Pareci, terra de um povo trabalhador e que luta pela sua liberdade econômica. Ao chegarmos na aldeia, fomos recebidos pelo líder indígena Adilson Guaimaré, que nos apresentou o projeto agrícola desenvolvido por eles. Aqui nós temos uma área de 1.750 hectares, hoje 70% dele plantado, né? Nós estamos aqui com soja convencional, né? Nós estamos aqui quase já na época de colheita, né? Então acredito que até aí no final do mês para início começa aí a colheita, né? E assim que nós tirar, né, essa produção de soja, nós vamos estar aí plantando milho, né, e também pipoca, né? Tá ali embaixo onde nós não colocamos o soja, né, devido ao clima, né, o tempo, nós estamos aí dando início no plantio, né, do pipoca. Então além do pipoca, nós plantamos várias outras culturas, né, de segunda safra, né? A extensão territorial, que abriga mais de 100 aldeias, é de 1.118.000 hectares. Desse total, 20.000 hectares foram destinados à lavoura, o que garante mais qualidade de vida para os quase 4.000 indígenas que moram na comunidade. Mas nem sempre foi assim. O líder, Guaimaré, lembra que num passado não muito distante, seu povo vivia em condições de miséria. Na época de 80, de 90, o nosso pessoal tinha uma vida bastante difícil, né? Bastante sofrida dentro desse imenso território que nós temos, né? Hoje nós vivemos aqui ilhado, né? Nós estamos entre o Campo Novo do Parecis e o Sapezal. O Sapezal é o maior produtor, né, de algodão hoje do planeta. E nós temos do outro lado, né, Campo Novo do Parecis, que é um dos maiores produtores de milho pipoca, né? Então nós temos aí 2 territórios ricos, né, de cultivos, né? E dentro do entorno desses 2 territórios nós tínhamos um povo que vivia na pobreza, que vivia na miséria, né?
Então nós tivemos um grande índice, né, de mortalidade de crianças, né, recém-nascidos, justamente por falta de alimentação, né? Então as nossas lideranças, os nossos líderes antigos, né, eles ficavam olhando, né, do outro lado, via lá, né, tudo, né, aquela mordomia, né, aquela qualidade de vida, e nós dentro, né, morrendo, né, de fome. Então, onde foi pensado, né, de desenvolver essa atividade dentro do nosso território, porque o nosso povo, né, o nosso pessoal já trabalhava nas fazendas, eles já sabiam plantar, já sabiam cuidar das lavouras, já estavam envolvidos nessa atividade. E o mesmo solo que nós temos lá fora, nós tínhamos aqui dentro. Então, por que não trazer essa atividade dentro do nosso território e nós mesmos produzir, e através dessa produção a gente viver com dignidade humana? Então foi isso que foi feito, né, a partir de 2002, iniciou, né, esse projeto de grande escala, né, da produção agrícola dentro do nosso território. A nação dos Halit Pareci prosperou graças ao suor do trabalho deles, que não dependem mais do assistencialismo, produzem em suas terras e hoje são eles que contribuem com o desenvolvimento do município e de suas aldeias. Esse projeto agrícola ele gera, né, uma quantidade enorme de mão de obra, né? E essa mão de obra precisa ser qualificada, né? Porque nós estamos falando aqui de agricultura, né? Hoje, para a gente plantar todo o nosso território, nós estamos falando aí de uma casa lá de 120 a 130 milhões, né, de reais hoje para você fazer esse plantio, né, dessa quantidade diária. Porém, né, precisa ter o resultado, né, e isso exige, né, um serviço de qualidade. Então, por isso que essa formação ele é de suma importância, né, para que a gente consiga sobreviver nesse mundo dos negócios. E a luta desse povo trabalhador não para por aí. A falta de uma regulamentação para que os indígenas possam produzir em suas terras trazem muitos empecilhos que acabam dificultando a atividade agrícola. Hoje, o que regulamenta essa nossa atividade é um TAC, né? Esse TAC ele tem umas condicionantes. E nessas condicionantes, ele diz que nós não podemos aumentar, né, a nossa área de cultivo, né? E também nós não podemos, né, trabalhar com produtos transgênicos, né? Então isso são uma das condicionantes que nós temos e que nós respeitamos, né? Porém a gente sabe, né, que hoje o custo, né, do produto convencional ele é muito mais caro, né, para a gente hoje, e porém, né, ele não tem uma alta produtividade, né? Mas porém nós temos que seguir porque, né, tá ali como condicionante, né? Existe alguns tratados internacionais, né, que dizem, né, que nós não podemos cultivar, né, esses produtos transgênicos, né? E também existe, né, dentro da questão legal, né, das leis, que diz que a área de preservação não pode ser usada, né? Que isso a gente contesta como indígena, né? Porque nós não vivemos numa área de preservação, né? Nós vivemos dentro de um território indígena. Porque no meu entendimento, quem vive, né, dentro de uma área de preservação são animais, né? São bichos, né? E nós somos pessoas. Nós não vivemos, né, nessa área de preservação. Nós vivemos dentro de um território indígena. Que, porém, o que tem que ser discutido, o que falta, né, ser esclarecido, é justamente, né, criar um parâmetro onde diz qual que é a quantidade de território que tem que ser explorado, né, para o sustento, né, para o trabalho, né? E até então nós não temos isso. E por falar em área preservada, os Halit Pareci utilizam apenas 1,7% de toda a extensão territorial que possuem. Mesmo assim, questões políticas e ideológicas, ao longo do tempo, vêm tentando impedir o progresso desse povo. Entre elas, a dificuldade de acesso ao crédito. Nós fomos multados, né, por estar plantando transgênico, né? Até então nós tínhamos aí uma parceria, né, com os produtores rurais, onde eles entravam com os insumos, né, e os equipamentos, e a gente entrava com a mão de obra, né? E a receita, né, seria distribuída, né, em partes iguais, né? Porém a lei não permite, né, essa modalidade, mas também não dá, né, condições para que o índio possa, né, buscar o financiamento e para que ele possa desenvolver a sua atividade, né? Porém, um produtor normal, quando ele vai buscar financiamentos, né, primeiro ele tem que ter os bens, né,
né? E no caso do produtor, a penhora dele é a própria propriedade dele, né? A terra, né? E no nosso caso indígena, né? Nós temos usufruto exclusivo, porém a terra não é nossa, né? Então nós não temos como dar ele, né, em garantia, né? Então nós não temos a garantia real, né? E isso nos torna diferente, né, de um produtor normal. Por isso nós temos a dificuldade, né, de financiamentos. E até então, né, essa modalidade, né, ele foi proibido. Então nós fomos multados, né, por estar plantando aí, né, o transgênico, né? Nós levamos uma multa de 139 milhões, Nossa, né, de reais, né? E isso foi bem no final, né, do governo Dilma, né? E até então as nossas áreas foram embargadas. Após uma multa milionária em 2016, os Pareci recorreram e criaram uma cooperativa para regularizar a situação. Um projeto que vem dando certo, né? Ele não pode ser paralisado sem apresentar uma outra alternativa, né? Então nós dissemos para o governo, né, se é errado a gente fazer essa atividade, esse trabalho que está trazendo, né, condições de melhoras de vida para a nossa comunidade, que nós parava, mas que porém o governo tinha que apresentar uma outra alternativa que nós pudesse, né, manter esse mesmo formato de vida que nós temos hoje, né? E a gente sabe que hoje, né, o governo não tem nenhum projeto de vida hoje voltado para a questão indígena, para que o índio seja autônomo dentro do seu território, né? Então foi uma briga muito grande, né, nível de governo, e até então, quando mudou de governo, a gente conseguiu, né, concretizar, né, essa etapa de buscar, né, a regularização das nossas atividades. Então, através de uma portaria, de uma medida cautelar, né, o presidente Jair Messias Bolsonaro, né, suspendeu o embargo, né, e deu aí a liberdade para que nós pudéssemos, né, estar trabalhando essa atividade agrícola dentro do nosso território. Porém, hoje ainda nós estamos buscando a regulamentação no sentido ambiental, né, do licenciamento ambiental. Que esse licenciamento ambiental nós demos entrada em 2013. Até então foi enrolado, e até hoje ainda, né, nós não concretizamos, mas estamos num processo já bem de finalizar, né, essa questão para tornar, né, essa quantidade de áreas, né, habilitado para trabalhar aí com a produção agrícola. E no próximo episódio da nossa série, vamos falar sobre a expectativa da colheita de soja no território dos Halit Pareci. E depois de mostrar o local de trabalho da comunidade indígena, vamos conhecer um pouco mais da cultura e as belezas naturais que ficam dentro da reserva e que movimentam o turismo e a economia local. gente, se vocês acham que acabou, tá só começando a nossa aventura. Olha o lugar onde nós chegamos. Dá uma olhada nesse visual. E o programa Fator Agro deste domingo vai ficando por aqui. Uma ótima semana a todos e você já sabe, né? A gente tem sempre um encontro marcado às 9 horas da manhã, todos os domingos, aqui no canal Fator Político BR. Até lá! O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais.
E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o fator político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente.